Tá ótimo? Beleza. Bom, eu separei pelo nosso cronograma, tá, Rita, a apresentação em duas fases, tá? Em dois eixos. Primeiro eu vou falar um pouco de eficiência mesmo, tá? E como a gente consegue alcançar ela com métricas de eficiência, certo? Então a gente vai falar de variáveis-chave na gestão dos ativos, tá? Para que esses ativos consigam ser uma maneira mais eficiente. A segunda parte que daí, pelo que tinha nosso cronograma, que é para 16:10 ali, mas depois de nós passarmos por essa fase inicial, a gente vai falar um pouco mais de modicidade tarifária, que no meu entendimento, modicidade tarifária daí vem exatamente da régua do regulador, né? Então, na primeira fase, a gente vê qual é o objetivo da companhia, né, das empresas, que é uma gestão eficiente, prestar serviço com qualidade e uma rentabilidade para o investidor. E a segunda fase bom, eu como papel visto o chapéu de regulador e verifico como eu encontro a modicidade tarifária, qual é o caminho para eu encontrar a modicidade tarifária, e do aspecto da modicidade tarifária, eu vejo como a gestão de ativos pode ajudar o prestador de serviço a encontrar uma melhor eficiência. Tá? São abordagens parecidas, mas o centro da questão é um pouco diferente. Tá? E eu vou mostrar isso para vocês. Bom, a primeira questão, tá, para verificar, então, como eu encontro a eficiência de um prestador, então a primeira análise macro que a gente tem que ver é do componente da fórmula tarifária dentro da receita requerida, e esse é um conceito que tem que ser bem determinado, o que é a receita requerida para o concessionário. A receita requerida é a receita regulatória permitida pela regulação. Tá? Então, a receita requerida eu tenho uma parte, componentes que vêm de ativos, do CAPEX, e componentes que vêm do OPEX, certo? Então, a perfeita receita tarifária, receita requerida, ela é clara e tácita que ela remunera o ativo e recompõe o IN, o OPEX, né? Então, eu tenho a primeira parte, que é um ativo da companhia, certo? Que ele tem a parte da remuneração e da amortização, e a segunda parte, que é o IN, que é nada mais do que a manutenção e operação do sistema, que é o OPEX. Então, a forma tarifária ela foi desenhada na regulação internacional para remunerar o ativo, por isso que é uma empresa de infraestrutura. Então, eu remunero o ativo e recomponho o OPEX da empresa, mais custos tributários e outras receitas que podem colaborar com isso. Tá? Mas, primariamente, aí, o entendimento certo eu só ganho dinheiro com o ativo da empresa. Tá? Essa é a empresa. Eu sou remunerado pelo ativo da empresa e a capacidade que eu tenho de gerar novos ativos e que esses ativos entrem em operação de uma maneira mais eficiente dentro das regras tarifárias. Esse é um pilar muito importante, o entendimento que a gente tem que ter. Certo? Então, da remuneração do capital, que é aqui traduzida com o OC nada mais é que um custo médio ponderado, que traduz, teoricamente, o risco do negócio, eu tiro a remuneração que é paga para o meu concessionário. Dessa remuneração sai a rentabilidade do concessionário. Certo? Então, se traduzir hoje a formação do EBITDA, que é um indicador-chave de geração de caixa do regulado, do concessionário, ele é formado eminentemente pela remuneração do ativo dele, certo? Os outros componentes, eles são recompostos, certo? E que não geram diretamente o EBITDA, ok? Quanto maior a base do meu ativo, maior o EBITDA que eu vou ter, maior eu tenho essa base de remuneração. Por isso que o nome exatamente é base de remuneração regulatória. Quer dizer, o que gera a remuneração para o meu concessionário é essa visão que tem que existir na companhia, uma companhia de infraestrutura. Aqui eu vou fazer uma comparação, então, da formação do EBITDA, tá? Desse EBITDA. Por que EBITDA? Por que tem esse R? Que a gente chama de EBITDA regulatório, tá? E a receita requerida, certo? Então, eu vou comparar, de um lado, a formação do EBITDA, desse lado esquerdo aqui, desse primeiro igual, com a receita requerida, e mostrar exatamente que o que sobra na forma tarifária para formar o EBITDA, depois de deduzir e anular as variáveis, é exatamente o quanto de investimento
de CAPEX que eu invisto na empresa. Tá? Então, a receita bruta, se pegar lá no quadro da DRE de uma empresa, né, a formação de receita, da tarifa da empresa que entra para ela, é igual à receita requerida. Tá? Então, toda a receita bruta, quando eu reequilibro uma concessionária, ela vem da receita requerida, que é a base de remuneração, multiplicado por um indicador, né, por uma rentabilidade, mais a amortização, mais os custos operacionais, mais despesas que eu posso ter, despesas fixas, despesas administrativas, mais os tributos. Tá? Então, tudo isso tem que ser igual à minha receita bruta, certo? Depois eu vou descendo na minha DRE e vou tirando os impostos. Então, a primeira coisa que eu faço é tirar os impostos diretos. Então, eu ainda sobra para mim a base de remuneração, mais a amortização, mais os custos operacionais, mais as despesas, e aqui eu estou deduzindo somente a parcela de impostos, que são os impostos indiretos, que é o PIS e COFINS. Tá? Para a receita líquida que sobra da minha concessionária, eu estou apenas deduzindo os impostos diretos. Então, tudo mais da receita requerida fica, menos os impostos diretos. Daí eu desço na minha linha da DRE, de uma análise financeira que eu faço, custos operacionais. Aonde estão os custos operacionais na receita requerida? Exatamente no OIM. Tá? Então, eu deduzo esses custos operacionais e ainda me sobra a base de remuneração, mais a amortização, mais as despesas, mais os impostos diretos, né, que é o imposto de renda. Quando eu deduzo as despesas, que é a última, eu chego praticamente no meu EBITDA, certo? E é exatamente isso que eu quero mostrar. A receita requerida, ela decomposta, ela tem que chegar num EBITDA regulatório, que é igual à base de remuneração, mais multiplicada por uma rentabilidade. Ele chama isso de rentabilidade do capital, tá? Remuneração do capital, mais a amortização do período, que é a recomposição, mais os impostos, que depois vão ser pagos no futuro. Tá? Essa parcela vai para o governo, essa parcela vai de volta para o acionista ou é reintegrada na empresa, reinjetada na empresa como caixa, tá? Para um próximo ciclo. Mas então, o que eu queria deixar bem claro, que partindo da receita requerida, para formar um EBITDA, que é que quer dizer earning before interest, que é impostos, interest, que são juros, taxas, que são taxes, depreciation, que é depreciação, amortização, que é amortization, e a parte regulatória, que eu estou colocando exatamente isso aqui, que é o EBITDA regulatório, ele tem essa formação com base na receita requerida. Tá? O que eu estou querendo mostrar para vocês é que uma empresa que entende a regra regulatória corretamente, ela entende que a remuneração econômico-financeira, a rentabilidade dela vem da base de remuneração. Tá? É isso que eu queria deixar bem claro. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade de ver e eu decompus aqui para ficar mais fácil. Tá? Essa parcela simplesmente é paga depois como impostos, que é o imposto de renda, e vai para o governo. Isso aqui é o que fica de geração de caixa líquida para o acionista, para o investidor. Uma segunda análise de eficiência que eu queria deixar bem claro, e eu já fiz algumas métricas de eficiência para demonstrar o quão eficiente pode ser uma empresa com base na regra tarifária, na regra regulatória formada para o caixa, é um indicador que a gente chama de NOPAT, que é o Net Operational Profit After Taxes, que no Brasil, que ele pode ser também traduzido como EBIT menos os impostos, que é basicamente isso que eu estava apresentando hoje, tá? Aqui nesse anterior. Então, se eu pegar só esse cara aqui, só essa parte do acionista, eu consigo chamar ele de Net Operational After Tax, Profit After Tax, que é o lucro operacional depois das taxas, tá? Essa é a geração de caixa livre de impostos, tá? Que forma eu poderia analisar a eficiência econômica dessa empresa utilizando essa métrica? Tá? Quando eu pondero essa geração de caixa, tá? Esse NOPAT, pelo tamanho da base de remuneração que eu tenho, pela quantidade de
investimentos, de CAPEX que eu tenho ali dentro da minha concessão, eu tenho um indicador que chama de remuneração do capital investido. Tá? Eu sei exatamente o percentual que eu estou ganhando com base no capital que eu investi na empresa, que é demonstrado aqui sobre a base de remuneração líquida. Tá? Então, utilizando esse indicador, eu consigo verificar a rentabilidade real da minha empresa. Tá? O que eu estou querendo apresentar aqui para vocês é, concessionário, entenda da onde vem o seu caixa. Entenda qual é a galinha dos ovos de ouro de uma concessão, certo? É a base de remuneração. Como é que eu sei a rentabilidade que eu tenho real dessa base de remuneração? O que a teórica eu sei que é o WACC, que é aquilo que teoricamente eu tento definir por uma medida que o regulador me paga, mas eu quero saber se eu estou sendo eficiente para capturar toda essa remuneração ou não. Tem algum tipo de vazamento e eu entrego para o meu acionista menos do que a taxa de regulação regulatória, a taxa de remuneração regulatória. Né? Então, isso é muito importante, porque daí eu vou saber o quão eficiente eu estou sendo na gestão do meu ativo, certo? E esse ROIC, se eu comparar com o WACC, ele vai me dizer se eu sou mais ou menos eficiente do que a remuneração que está sendo paga ou que a régua que o regulador está me medindo, certo? Se eu tenho um ROIC acima de 9, por exemplo, e o regulador me dá uma taxa de WACC de 9, quer dizer, opa, eu estou bem, eu estou conseguindo até ter algum outro ganho além da taxa de remuneração paga sobre o ativo. E é ilegal isso? Não. Até pode ter algum tipo de benefício em função de outras características que a gente fala na frente. Setor elétrico, a gente faz um estudo, publica anualmente um estudo exatamente das grandes concessionárias do país de distribuição de energia, certo? E exatamente comparando o ROIC, essa medida, com a taxa de remuneração paga pela ANEEL, que é a reguladora do serviço de distribuição de energia no país. Então, a taxa da ANEEL estava, até a última análise que a gente fez, em 8,09, mas eu tinha concessionárias ganhando anualmente 10, 11, 12, assim como eu tinha concessionárias ganhando 3, 4, 5, até indicador negativo. Ou seja, isso mostra a ineficiência econômica que essas empresas têm no ponto de vista de gestão de ativos, de resultado da aplicação do ativo na concessão, o resultado da prestação do serviço via investimentos, certo? Então, esse indicador no PAT sobre BRL, que é o ROIC, demonstra a remuneração de capital aplicado pelas empresas, né? O resultado, quanto ela é rentável frente ao capital regulatório aplicado, certo? Então, aqui a gente consegue comparar o quanto ela é mais ou menos eficiente do ponto de vista da rentabilidade do capital frente àquilo que a regulação está me disponível. Isso eu posso usar tanto para uma regulação discricionária de uma companhia estadual, certo? Como de uma companhia que está no projeto, começando um projeto Greenfield ou a partir de uma abordagem de regulação contratual, porque mesmo na regulação contratual eu tenho ativo, né, que funciona também com uma taxa interna de retorno ou uma taxa mínima de atratividade, que é aquela remuneração que é paga para o concessionário a partir de uma fluxo de caixa livre. Também posso fazer esse comparativo e verificar se eu estou sendo mais ou menos rentável do que era o esperado. Tá? Então, é uma métrica muito importante para saber, do ponto de vista, o quanto isso é importante para a administração e para patrocinar também uma gestão de ativos mais eficiente, que seria a ferramenta para eu buscar, teoricamente, uma melhor rentabilidade na minha empresa. Um outro indicador que a gente tem de eficiência aqui também, está diretamente ligado nas concessões de infraestrutura, claro, saneamento incluído, também é o EVA. Né?
O EVA inclusive é um indicador econômico que é patenteado por uma empresa de consultoria americana, né, que foi criado lá nas décadas passadas, que é o Economic Value Added, né? Ele ainda mostra além do NOPAT, né? Então, o NOPAT, sobre a base de remuneração, ele vai me dar a rentabilidade. Esse daqui, ele quer dizer o seguinte: eu tirando o custo de capital, eu tirando essa remuneração regulatória que está sendo paga para mim, o quanto mais eu estou gerando de rentabilidade para o meu acionista. Então, seria o plus. Se a concessionária está marcada para ganhar 8% ao ano de WOC, esse indicador vai mostrar, além de 8%, o quanto isso está me valendo a pena, o quanto isso está adicionando em valor da empresa. Tá? Então, eu mais uma vez uso a geração de caixa operacional, que vem da base de remuneração. Tá? Lembrar aqui que vem da base de remuneração. Tá? Faço questão de deixar bem claro isso. Tá? E ainda uso e diminuo dela a remuneração do capital, que nada mais é que, de novo, a base de remuneração multiplicada pela taxa de retorno regulatória que é paga. Se tiver um valor positivo, esse indicador, quer dizer que eu estou ganhando um valor adicional à remuneração paga pelo regulador. Se eu tiver um indicador negativo, provavelmente eu tenho ganhado menos do que a regulação paga pelo regulador. E o que isso, digamos assim, demonstra para a companhia? Uma vez que quando é feito o cálculo da TNA, da TI, do WOC, que ele é baseado numa metodologia financeira de risco proporcional, traduzindo a metodologia, né? Risco proporcional aos custos de capital que eu tenho, né? Ou remuneração proporcional ao risco e custo de capital que eu tenho, esse indicador ele me demonstra o quanto eu ganho de custo de oportunidade. Tá? O quanto eu estou adicionando à minha companhia, além do custo de oportunidade que eu tenho por estar investindo nessa empresa, por estar investindo nesse setor. Então, isso também demonstra uma métrica econômica de quanto isso pode estar, quanta concessão gera de remuneração, além do planejado, além do teórico, além daquilo pré-estabelecido pela regulação, certo? Então, é muito importante que também isso possa ser uma métrica que as concessionárias possam usar isso, possam ter de baliza para avaliar essa determinação. Tá? Aqui eu demonstro de uma maneira gráfica, teoricamente, né? Eu tenho as despesas, eu tenho a receita, eu tenho a formação do EBITDA, né? Pode ser que geralmente é uma fatia muito menor, então a taxa de EBITDA é uma fatia muito menor do bolo, então eu tenho receita de 100, eu tenho custos na casa de 60, despesas e custos, então o meu NOPAT, que é a geração de caixa operacional, ele vai na casa de 40. Tá? Os encargos de capital, que é a remuneração do capital, que é a base de remuneração, vezes a taxa de retorno regulatória, me dão 25. Ou seja, se eu tiver 15, quer dizer que o indicador EVA é 15. Então, eu tenho um valor a mais ainda, né, determinado como um custo ou um retorno sobre o custo de oportunidade que eu tenho em investir nesse setor. Tá? Isso é muito utilizado em empresas aí que avaliam constantemente a rentabilidade do seu negócio. E a minha opinião é de que isso deva ser, a partir de agora, com a entrada principalmente do capital privado nas concessões, tem que ser permanentemente cotejado, até para dar exatamente a noção de quanto o trabalho de gestão de ativos é importante para agregar ou impactar diretamente esse resultado dessa métrica. Tá? Então, quando a gente fala que NOPAT tem base de remuneração dentro, tem o custo operacional, e o EVA, que eu ainda desconto, além de ter o NOPAT, além de ter a formação bruta de capital vinda do ativo, eu ainda desconto a remuneração de capital. Obviamente, a variável chave para ambos os indicadores é o capital, é o CAPEX, é a aplicação do ativo, é a gestão eficiente desse ativo. Então, é isso, essa primeira abordagem, quando a gente fala de eficiência econômica, eu queria deixar bem claro nessa primeira parte que a gente está falando da gestão de ativos e da eficiência do operador. Tá?
Uma outra questão que também tem que ser verificada, e é a outra parte da fórmula tarifária que a gente mencionou no começo, são os custos operacionais, né? Os custos operacionais, eles estão ligados à manutenção e à operação, exatamente como a Helena colocou. Então, aqui a gente pensa naquela gestão do ativo, né, em si, né, a gestão do ativo fixo. O quanto é o custo de operar e ter a manutenção desse ativo, certo? O porquê que isso tem impacto direto também na gestão de ativos, tá? Porque o OPEX de produção, por exemplo, as perdas, as falhas de implantação de rede, ou qualquer tipo de perda de eficiência, vem diretamente também ligado da qualidade que eu tenho dos meus ativos, certo? Então, eu posso ter níveis de produção com perdas, por exemplo, e hoje é um grande problema que o Brasil tem, as perdas, de uma maneira geral. Eu nem quero falar do indicador, porque sempre tem uma definição, uma grande dúvida que paira quanto à definição do indicador, mas eu diria que ele tem duas pernas, a perda tem duas pernas bem claras, né? A perna técnica, operacional, que diz exatamente a perdas físicas que pode ter, a vazamentos de rede, a perda de água na rede mesmo, e a variável comercial, que eu posso ter problemas também de cobrança, faturamento, inadimplência de algum tipo de cliente. Ambas têm tudo a ver com a gestão do ativo, certo? Tanto a primeira, se é a qualidade, é a perda física que eu tenho de água na rede, é a qualidade do ativo que pode estar exaurida em função de um ativo que já passou da vida útil, é uma manutenção que foi feita de uma maneira imprópria, é uma implantação que foi feita incorretamente, tá? É um excesso de manutenção que eu tenho no ativo e ele acaba perdendo a qualidade, é muita intervenção na rede e ele acaba rompendo ou acaba deixando a qualidade daquele ativo que vai ter que sofrer uma troca antes da vida útil dele em função disso, certo? E a questão do cadastramento, a parte comercial também dos meus clientes, que daí eu tenho sistemas para controlar inadimplência, corte e religação, clientes faturados, clientes medidos. O próprio hidrômetro, ele é uma parte muito importante na questão da inadimplência, né, ou da perda de capacidade que eu tenho em função da vida útil dele. O hidrômetro então, dura 5, 7 anos, então tem concessionários que têm hidrômetro de 20, 30 anos. Obviamente, a marcação do volume da medição vai estar completamente incorreta, certo? Então, é muito importante que todo esse OPEX entender que ele também tem muita desdobramento vindo do ativo, tá? Outras questões são muito importantes também, que daí vai se falar um pouco mais de comparação a formação de um OPEX eficiente da regulação, tá? A gente vai falar um pouquinho mais na frente disso, mas sim, o OPEX eficiente da regulação, ele tem que ter alguma métrica, entre elas a própria perda, né? Então, qual é o OPEX? O custo operacional eficiente de um operador. Ele tem que descontar uma parte da perda, ou uma parte da perda que eu considero eficiente. Se eu tenho um operador que ele está com perdas de 50%, e é um indicador macro que eu estou dizendo, né? E eu acho que a perda é 40%, ou deveria ser 40%, ou crio uma métrica para fazer um caminho de perda, obviamente eu tenho que descontar o AIM, porque eu tenho tratamento de água, eu tenho energia elétrica, eu tenho pessoal, eu tenho captação, eu tenho várias variáveis e vários custos atribuídos à quantidade, ao volume de água que eu trato, que eu capto e que eu distribuo, né? E quanto maior o volume, maior o custo. Então, se eu estou tendo maior perda, eu estou tendo maior ineficiência. Então, também precisa ter. Até outras variáveis de OPEX que precisam ser descontadas, e aí pode ser uma tanto qualitativa quanto quantitativa. Vou entrar um pouquinho mais no próximo quadro, no segundo momento. Mas é importante determinar, sim, que tanto o OPEX regulatório, que é definido, o OPEX eficiente, que a empresa tem que construir, perseguir, ela é majoritariamente dependente da gestão de ativos. Se eu trocar os ativos de uma maneira, se eu substituir ativos, se eu procurar encontrar formas de investimento onde eu minimize o OPEX, eu consigo gerir meu ativo mais adequadamente. Isso tanto falando em vida útil,
a vida útil dele continua melhor, a qualidade do serviço continua melhor, tá? E o próprio custo que eu tenho vai diminuir. Quanto mais OIM que eu tenho, menor a vida útil do meu ativo. Se eu inverter essa balança, eu trazer maior vida útil do meu ativo, com certeza o OIM vai ser mais baixo. Então esse é um dilema também que os concessionários têm que entender, que é a capacidade que o ativo tem, ou a gestão correta de ativos, e daí pensando no ativo mesmo, operação e manutenção, tem de transferir a remuneração do ativo e minimizar o meu custo de operação e manutenção. Tá? Isso, aí é o grande trunfo que as concessionárias têm para se aperfeiçoar do ponto de vista de gestão de ativos regulatórios. Como fazer isso? Né? A gente sabe que, falando macro, nunca vai conseguir. Se eu ficar controlando a minha perda do sistema todo, eu nunca vou saber aonde exatamente eu tenho que identificar os gargalos que eu tenho de problemas de confiabilidade da minha rede. Então, as concessionárias têm que investir em sistemas que possuam uma dimensão bastante granular, que possui uma microdimensão, que eu consiga ver uma sub-rede, uma micro-região, e nela verificar todas as informações que eu tenho sobre aqueles ativos. Quantidade de consumidores, quantidade de volume de água medido, materiais das redes que estão ali, a qualidade daqueles materiais, a obra, a quantidade, o custo unitário, a obsolescência, saber se esse ativo já está 100% depreciado. Ativo 100% depreciado não gera remuneração, tá? Saber exatamente quantos anos ele foi implementado, que característica ele teve, a depreciação se está calculado corretamente, tá? Saber o nível de custo dessa micro-região, quantidade de OS que estão sendo feitas, quantidade de intervenções, quantidade de interrupções do sistema que podem me dar perdas de pressão, perdas comerciais que eu posso ter, tá? Tudo isso eu tenho que saber micro-regionalizado, tá? Aí as indisponibilidades que podem depois trazer para o meu fator Q, tá? A rentabilidade que eu tenho do capital nessa micro-região, tá? Então, é importante eu conseguir quebrar a concessão em vários, granularmente em micro-regiões. Tá? A gestão de ativos na nossa, e daí fazendo esse primeiro final aqui do que a gente coloca nesse primeiro painel, a gestão de ativos, no nosso ver, ela vem diretamente ligada a uma questão de melhorar a qualidade, a rentabilidade de projetos que eu tenho. A empresa de concessão ou a concessionária, ela é uma empresa que tem vários projetos, ela tem várias carteiras de projetos na mão dela. Quais eu devo priorizar? De que forma eu devo priorizar esses projetos? A nossa visão é de que a forma correta de priorizar esses projetos é colocando todas essas variáveis, tendo todas essas informações de qualidade, técnicas operacionais, financeiras e deduzir dali o melhor resultado, que maximize o resultado da empresa. Então, eu vou priorizar os projetos da minha empresa, já que eu tenho um CAPEX limitado, né, um fundo limitado para CAPEX, aqueles que me dão maior rentabilidade. E daí a gente vê um pouco naquilo que que a Helena colocou e com a pergunta que a Rita colocou lá no começo. Às vezes não é uma questão de quanto gastar, mas gastar bem, tá? Essa é a intenção da gestão de ativos, é direcionar o capital aonde ele é mais eficiente. É mostrar que na região A e na região B eu tenho diferentes aspectos de variáveis, de qualidade, de rentabilidade. Aonde eu devo investir é onde me dá mais retorno, e esse retorno ele é não só rentável, porque aqui eu estou tentando traduzir todas as variáveis de qualidade dentro da regulação para me transformar isso economicamente, mas eu maximizando com todas essas informações aqui a performance econômica, eu diretamente estou também maximizando o resultado, a qualidade do serviço prestado e as outras variáveis que também estão ligadas
a prestação de serviço direta do ponto de vista não econômico, mas assim de qualitativo. Tá? Então, quando você consegue traduzir todas essas variáveis que compõem o cálculo tarifário, a qualidade, o sentimento de qualidade do serviço prestado, você consegue priorizar quais são os investimentos mais necessários dentro da minha empresa, aonde estão as manchas que eu tenho que priorizar de investimentos dentro da minha empresa. Tá? Isso você vai criar nada mais que uma priorização de portfólios de investimento e com isso, depois de fazer isso ciclicamente, eu vou ter uma melhor gestão do meu ativo. Eu vou ter informações, eu vou ter ativos que têm sido mais bem geridos porque eu estou aplicando o dinheiro o capital de uma maneira mais eficiente na minha empresa. Tá? Então, concluindo aqui essa primeira fase, a minha intenção aqui foi mostrar que a base de ativos regulatória, ela funciona como uma mola propulsora para indicadores financeiros, tá? Que dá a saúde financeira, econômico-financeira da empresa, mas que derrama e que deduz, tá? Em todos os outros aspectos da regulação e da formação da receita requerida da concessionária. Também vindo daquela questão que a Rita colocou no começo, que é o tal do Balance Scorecard. Então, a regulação é a minha régua para eu entender de que forma eu maximizo o resultado da gestão dos meus ativos, atingindo também os objetivos qualitativos de prestação de serviço também. Então, com isso, Rita, eu encerro essa primeira parte, tá? E daí a gente pode abrir para questões, dúvidas, críticas,